Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos mais um dia para juntos nós continuarmos a estudar dar continuidade aqui ao nosso livro de Epístolas Paulinas 1, abordando agora a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E com isso, a gente já caminhando para o fim do nosso estudo. Convido vocês, os nossos irmãos que estão aqui presentes na igreja, os nossos irmãos que vão nos acompanhar a transmissão pela nossa página, para juntos a gente parar agora, orar ao Senhor, meditar num texto e ir para o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós queremos te louvar na oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia, de nós estarmos reunidos juntos, Senhor, no teu nome, na tua casa, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra. Nós te rendemos graça pela salvação, pela paz, pela alegria, pelo refrigério que o Senhor nos dá, pelo gozo, pela esperança, Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz através do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Te rendemos graça pelo perdão dos nossos pecados de forma imerecida, ó Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite em sabedoria e graça, e que a tua boa mão, Senhor, nos sustente. Abençoa a vida, Senhor, da família do nosso irmão Rogério. Guarda o Senhor em teu nome, guarda, Senhor, aqueles que necessitam de cuidados, que estão hospitalizados. Pai, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa cidade. Pai, coloca a tua mão misericordiosa, guardando-nos, livrando-nos de todo mal, sustentando-nos pela tua boa, perfeita e santa mão, Pai. Dirige, Senhor, a tua igreja, apesar, Senhor, de nós olharmos como conspirações que tentam cercear a nossa liberdade, Senhor, de culto. A tua boa mão sempre estará estendida em favor da tua igreja. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos, Senhor, que estão te servindo com fidelidade. É o nosso pedido a ti, gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos, meus irmãos, para o texto de Isaías 45, verso de número 22. A gente vai fazer uma meditação rápida aqui e na sequência a gente já vai para a Epístola aos Gálatas. Glória a Jesus. Se vocês puderem, irmãos, vocês que estão me assistindo, deixa aqui a sua mensagem se está bom o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou sem o microfone, então eu estou tentando falar o mais próximo da câmera possível. Compartilhe o link da nossa live também, lá nos nossos grupos de WhatsApp, para que todo mundo consiga acessar o conteúdo desse ensino. Amém? Isaías 45, verso 22, o texto diz para nós assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse texto que Isaías nos escreve, relembrando algumas coisas importantes que Deus requer de nós. Primeiro, quando Isaías diz olhar para mim, Isaías está falando que o centro da nossa atenção de vida deve ser o Senhor. Fazendo um paralelo, já aplicando nos dias que nós estamos vivendo, a gente está olhando para o governo, a gente está olhando para os noticiários, a gente está olhando para as pessoas que estão ao redor da nossa vida, pessoas que trabalham conosco, e cada um tem alguma coisa a ofertar sobre o período que a gente vive. E dentro dessas situações que nós estamos vivendo, que causam pasmo, espanto, temor, Deus nos convida para que a gente direcione o nosso olhar para Ele. Significa que não é para eu não ver noticiário? Não, não é isso. Mas a atenção nossa, do ponto de vista de esperança, de socorro, não virá do poder público, não virá dos nossos governantes, não virão do governador do estado, não virá de uma vacina, porque nós estamos passando por esse momento de dificuldade, e amanhã virá outro, e virá outros e outros. Por isso, o nosso socorro precisa estar no Senhor, no Deus dos exércitos, no Senhor de toda a terra. E Isaías reforça isso para nós dizendo: olhem para mim e sejam salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, não há outro modelo de esperança, não há uma terceira via. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única via de acesso ao Pai. Por isso, quando nós olhamos para Deus, nós depositamos nele a nossa esperança, como consumador, como Senhor de todas as coisas, o nosso coração descansa, o nosso coração se acalma, a gente tem esperança de que Ele é o provedor de todas as coisas. A bênção não é aquilo que Deus pode nos dar, Ele é a nossa própria bênção. Em Gênesis 15, a partir do verso 2, quando Abraão está perplexo porque os anos passam e o filho prometido não vem, e ele fica achando que a sua descendência passará para Eliezer, seu servo, Damasceno, Deus o convida a dizer, a pensar, né? O Senhor fala: não temas, Abraão, Gênesis 15, verso 1, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A nossa esperança e expectativa não estão nas coisas naturais, mas no próprio Senhor, que é o garantidor de todas as coisas. Ele é a bênção, e quando Ele está conosco, todas as coisas vão bem. E Ele nos convida, através dessa palavra, a olhar para Ele, estar seguros nele, de que Ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos, para a lição de número 7. A gente já está caminhando aqui para o nosso momento derradeiro, nossa penúltima encontro de Epístolas Paulinas. E é muito bom. Uma pergunta, irmãos, tanto vocês que estão aqui quanto os que estão nos assistindo. Vocês sentiram uma diferença muito grande da saída de Romanos para Gálatas? Os textos, a dificuldade? O que vocês podem me dizer? Está mais fácil? Está mais difícil? Está mais difícil. Nosso irmão Ney está comentando aqui que o nível de dificuldade em relação à Epístola dos Romanos, ela ficou um pouco mais densa. E é verdade mesmo. Vamos dizer assim, até pela extensão do conteúdo de Gálatas versus Romanos, Gálatas é bem pequenininho. E ele tem um conteúdo mais de defesa da fé em relação aos ataques dos judaizantes. Então é um assunto específico que ele invoca vários argumentos, e se você não ler com atenção, com cuidado, e procurar às vezes mais de uma tradução bíblica para te ajudar, eu uso, pelo menos a minha versão do dia a dia, é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. A ARC, Almeida Revista Corrigida, que é a versão mais comum, às vezes ela emprega alguns termos não tão comuns para a gente no dia a dia. Então, procure outras fontes para te ajudar. Almeida Revista, a nova Almeida Atualizada do século XXI, a NAA, Nova Almeida Atualizada, Linguagem de Hoje, King James. Talvez essas múltiplas fontes ajudem a gente a dar mais conhecimento, mais simplicidade ao texto, tá? Mas vamos lá, lição de número 7, bojo geral de Gálatas, tá? Paulo está se dirigindo agora, diferente de qualquer outra epístola, onde ele dirige as outras para igrejas em cidades específicas, Tessalônica, Éfeso, Filipos, Romanos, né, os que estão em Roma. Para Gálatas, ele dirige a igrejas que ficam na região da Galácia, igrejas que estão, várias igrejas, que estão vivendo um problema comum. Os gentios estão se convertendo, e no meio dos gentios, judeus também se converteram a Cristo. E agora alguns desses judeus estão falando: olha, a salvação é graça, Jesus nos perdoou, vida eterna, salvação. Só que também agora a gente precisa cumprir algumas regrinhas aí. Tem que cortar um pedacinho de carne, tem que guardar um sábado, tem que observar festas. E essa doutrina está vindo com força e tomando a cabeça dos crentes, causando dificuldade na cabeça deles. Né, eles ficam divididos. A gente tem que voltar a observar a lei ou não? E aí Paulo energicamente responde através da carta. Quando o apóstolo não podia se dirigir a uma determinada igreja, ele mandava essas cartas, que era como se fosse a sua presença para corrigir alguma coisa, para doutrinar, para exortar eles na fé. E a carta aos Gálatas não é diferente. Vamos lá para o nosso texto, na introdução.
Ele vai explicar aqui, eu vou tentar economizar bastante, tá, irmãos? Ele vai explicar aqui o uso do nome Paulo versus Saulo, que de modo bem simples. Todo judeu nascido em província romana tinha cidadania romana. Então, logo ele tinha o nome judeu, Saulo, que deriva lá de Saul, que era igual ao primeiro rei de Israel. E ele tinha um nome de língua latina, porque o latim era a língua dos romanos, que era Paulus, né? Do latim, Paulo para nós. Então, quando ele escolhe utilizar o nome Paulo, porque lembra que Paulo é o apóstolo dos gentios, ele está pregando para pessoas de fala grega e pessoas de fala latina. Quando ele faz isso, ele prefere utilizar o seu nome Paulo, que era a linguagem mais comum do império. Não é que ele trocou o nome dele por causa da conversão, mas existe um marco aqui importante. O nome Saulo fica associado à prática dele enquanto judeu. Qual que era a prática dele? Perseguição à igreja, ele era um fariseu, ele era uma pessoa cega para a graça de Deus. Quando ele escolhe utilizar o nome Paulo, é como se ele dissesse publicamente: olha, Deus me transformou daquele perseguidor da igreja, daquela pessoa ignorante quanto à graça, alguém que conheceu e recebeu o Senhor Jesus Cristo. É como se fosse, ele falou assim, ele trocou a minha identidade. Ainda que ele tivesse outro nome, ele continuasse válido, os judeus o conheciam por esse nome, é como se ele dissesse para aqueles que viam o seu testemunho: Deus me transformou, me dando uma nova identidade. E aí, agora ele sai, ele prega na sua primeira viagem missionária, ele prega nas cidades da Galácia, né? E agora ele usa esse nome como identidade para mostrar a sua renúncia contra o seu passado orgulhoso. Porque além de perseguir, ele era ferrenho naquilo. Então ele tinha que mostrar para eles a transformação. E aí eu coloquei como comentário, tá? A adoção de um nome romano marca o seu apostolado designado aos gentios, direcionado para os gentios, como também um contraponto em relação à sua vida farisaica como perseguidor da igreja. Tá? É um pouquinho do que eu já comentei aqui. Aí vamos lá para o texto de número 1, o apostolado e o evangelho de Paulo. Que ideia trazemos sobre a chamada divina para o ministério cristão em tempo integral? Como ocorre essa chamada? Hoje, Deus ainda chama pessoas para esse ministério? Devemos ter em mente essas perguntas para aplicarmos Gálatas capítulo 1, verso 1, à nossa vida e ministério para o qual Deus nos confiou. O que eu quero dizer aqui, o nosso comentarista faz a gente pensar: ainda há esse chamado para trabalho exclusivo para o ministério? Isso existe? Como que é isso aplicado nesse versículo de Gálatas 1? Que é importante. Deus comissiona sim pessoas para o chamado integral. É todo mundo? Não. Então isso precisa ficar claro. Não é para todo mundo esse ministério. É para quem Deus chama. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando a gente fala de ministério, precisa ficar muito claro que é uma chamada específica. Obrigado. Uma chamada específica. Porque hoje em dia ficou na moda muita gente encostar na igreja. Muita. Não é pouca, não, é muita gente. Por quê? A pessoa se valendo de uma habilidade própria, canta bem, fala bem, ela às vezes pega esse recurso próprio, ganha algum conhecimento de igreja, né, de como que canta na igreja, como que fala a igreja. Ele vê que se ele faz tal coisa emociona as pessoas, porque não deixa de ser um recurso de oratória. E ele se valendo disso, ele chega no final do culto, os irmãos dão uma oferta para ele. Aí ele falou: achei uma mina de dinheiro aqui, é aqui que eu vou ficar. Esse negócio de acordar cedo, pegar CPTM cheio, não, é igreja. E aí, no meio da igreja, já de muito tempo, mas hoje com uma ênfase muito clara, tem muita gente aproveitadora. E aí o que acontece é que por causa do errado, o certo paga. Aí tem muita pessoa que acha que todo pastor é bandido, que todo pastor é ladrão, que toda igreja é sem vergonha, e não é, irmãos. A gente tem que entender que existem pessoas sérias chamadas para o ministério, para cuidar e pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como tem o errado.
Mas às vezes a gente, no ímpeto de olhar para as coisas erradas e recriminá-las, a gente joga o bom e o ruim pelo ralo. É aquela ideia, né? A mulher está dando banho no bebê. E quanto mais ela esfrega, o bebê continua sujo. Ela joga fora a água e o bebê junto. Não é assim. Ela, em vez de descartar só a água, ela descarta tudo. E tem muita gente assim na igreja. Vou dar um exemplo bem claro de algo dos nossos dias. Tem muita gente torcendo para as igrejas ficar fechadas. Crentes. Não é, irmãos? Nós não somos loucos, nós não somos pessoas alienadas à realidade. A gente sabe das cifras cavalares aí de mortes, mas aqui é um centro de socorro. Aqui é onde as pessoas vêm e têm alívio na alma. A igreja socorre também financeiramente, socialmente, psicologicamente as pessoas. Os índices de suicídio por causa desse isolamento, a força que está acontecendo, eles estão aumentando, as pessoas estão ficando depressivas, as pessoas estão isolando os nossos idosos num ponto que o idoso ele não tem a familiaridade com a tecnologia que a gente tem, e um celular e uma rede social não substitui o contato humano. Imagina você trancar um idoso 1 ano dentro de uma casa, ele vai adoecer. E a igreja é esse pronto-socorro. E além do ponto de vista de socorro natural, nós cremos na presença gloriosa de Deus que se manifesta nesse lugar, nessa reunião. Não é o templo, não são as paredes, não é os equipamentos da igreja, mas é a reunião dos santos. Óbvio, a gente vai fazer isso com cautela, com cuidado, com distanciamento, usando máscara, distanciando, passando álcool em gel, aferindo temperatura, mas a gente precisa entender a vitalidade disso. Existem crentes que estão torcendo contra, para que o julgamento da nossa Suprema Corte realmente habilite os governos de, a hora que eles bem entenderem, eles suprimirem o direito à fé. Só uma coisinha, eu acho que talvez isso aconteceu, por exemplo, na hora que eu vou embora, eu passo em algumas comunidades. Sim. E à noite, a hora que eu saía da nossa igreja, eu passava e eu via a igreja abarrotada, um em cima do outro, assim, ó, lotado. Então, eu acho que por conta, é aquilo que você falou, de pessoas que não tinham esse cuidado, você acabou generalizando aqueles que estavam corretos. Verdade. Então, infelizmente, eu via isso muito, viu, pastor? Assim, igrejas assim, pessoal do lado de fora. Sim. Sem máscara, sem nada, sem tomar nenhum tipo de cuidado. Então, eu creio que isso chama até a atenção da mídia mesmo. Verdade. Está vendo? Olha o que está acontecendo. Então, a gente sabe que Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e a igreja realmente ela é uma válvula de escape, é um hospital e tal. Sim. Mas por conta disso, as pessoas elas olham para o errado. Verdade. E elas acabam generalizando. Então, eu fico muito triste por conta disso. E outra coisa também, para mim, não é função do Supremo estar julgando isso. Tem outras coisas mais importantes. Tem tanta coisa tão importante para supervisar, eu acho que você tem que dar uma opção. A pessoa ela pode escolher. Sim. Não é uma coisa de falar assim, então quer dizer que o Supremo vai agora, através de uma lei, ela vai proibir então as pessoas de, quem não tem Covid, então não pode ir no hospital se tratar. Porque os hospitais também estão assim. Verdade. Lotado, não é? Então, eu vejo mais em relação a isso, por conta de uso, a gente vai ter que acabar pagando essa conta. Verdade. Nossa, só os irmãos que estão nos ouvindo, como eu estou sem amplificação do som, nosso irmão Valmir, que está aqui conosco, está comentando que ele passou por alguns lugares, que ele viu igrejas sem o menor cuidado, abarrotadas, como, né, existem pessoas irresponsáveis em meio a essa crise, e o quanto também a nossa Suprema Corte está preocupada com uma questão entrando num mérito que ela não deveria julgar, enquanto tem demandas muito mais importantes que ela deveria estar preocupada. E eu divido com vocês isso, irmãos. A gente tem que entender que o direito à liberdade, o ir e vir, ele é um direito absoluto. Ele não é um direito parcial que o governo me concede. Se a gente entender que está, o que está em julgamento aí não é a questão de a igreja vai abrir, não abrir. É a questão do direito líquido que nós temos. Se a gente entender que o governo, a seu bel prazer, dado alguma circunstância, seja ela qual for, ele pode cercear o direito à reunião coletiva, o direito ao trânsito, a minha liberdade de me manifestar coletivamente, o governo vai poder fazer isso a qualquer modo. E isso é um precedente para que em qualquer outra oportunidade nós sejamos tolhidos dos nossos direitos fundamentais.
Então é muito triste ver que o que é cláusula pétrea na Constituição é aquilo que não pode ser mudado. Qualquer coisa pode ser mudada por emenda constitucional, menos as cláusulas consideradas fundamentais. E a gente vê que, infelizmente, algumas delas estão sendo desrespeitadas na nossa cara, e isso, para muitos crentes, para nossa tristeza, estão aplaudindo. Que Deus nos guarde dessas pessoas que, às vezes, não têm ideia do que são os nossos idosos que estão confinados, e pessoas que estão, às vezes, passando fome. E é a igreja, essa mola propulsora que socorre onde o Estado não vai. Ontem o nosso o advogado-geral da União, que é pastor, ele falou algo muito importante. Ele falou assim: a igreja chega onde o Estado não está. Onde o Estado não entra nas comunidades, mas a igreja está. O Estado não vai naquelas cidades que estão mais distantes do país, que não tem estrutura nenhuma, mas a igreja chega lá com um missionário que leva a palavra, que leva a paz, que leva a comida, que leva esperança. E ele disse algo muito interessante. Ele falou assim: onde a igreja chega, né, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele falava: onde a igreja chega, diminui o crime; onde a igreja chega, diminui a prostituição; onde a igreja chega, acaba os divórcios; onde a igreja chega, chega a paz. A igreja não semeia divisão, contenda, a igreja semeia esperança. E todas as pessoas que são salvas no Senhor Jesus Cristo são melhores cidadãos, são melhores esposos, são melhores membros da sociedade e cooperam positivamente para o bem social. Então, o que está em discussão aqui é isso. E que a gente... mas eu creio que tudo que acontece, irmãos, tudo é propósito. Às vezes Deus está nos apertando. Eu afirmo isso com propriedade, irmãos. Essa crise não veio para o mundo, essa crise veio para nós, igreja. Para que nós coloquemos a nossa boca no pó, para que nós busquemos a Deus, para que nós olhemos para o alto, para que nós nos socorramos do Senhor, porque a vida aqui está muito confortável. Dinheiro, carro, casa, bens, a gente está tudo tranquilo. A gente já não tem aquele anseio, o céu, a esperança vindoura, a volta de Cristo. E quando essas coisas começam a acontecer, a gente olha e vê o quanto esse mundo aqui é ingrato, é indigno. E a gente tem que olhar para o céu e continuar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem nos socorrer, vem nos tirar e vem nos levar para a eternidade. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui no terceiro parágrafo. Ele vai dizer assim: atentemos agora para o Senhor Jesus Cristo, centro do Evangelho de Paulo. Então Paulo, ele começa Gálatas 1:1, né? Ele primeiro faz a defesa do seu apostolado. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não separado por homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Tem uma coisa interessantíssima. Os judaizantes estavam falando assim: não escuta esse camarada aí não, esse camarada fala bobagem, ele é um perturbador. Então, quando Paulo faz essa abertura, tem um peso muito forte. Ele fala assim: o meu chamado, ele é divino. Não foram homens que me chamaram. Não foi um ajuntamento, não foi o sobressair da minha cultura, da minha inteligência. Não, eu fui chamado por Deus. E é interessante isso, irmãos, que apesar de parecer que ele quer evocar para si importância, não, eu fui chamado por Deus e talvez vocês por homens. Não. O que confirma realmente, o que dá validade ao ministério de Paulo é a figura central da pregação do Senhor Jesus Cristo. Não é sobre ele mesmo. Paulo não está fazendo uma autodefesa, uma autopromoção. Paulo finaliza o versículo dizendo: por Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou de dentre os mortos. A ressurreição marca a aceitação do sacrifício que Cristo fez, recebido por Deus. Uma coisa é haver um sacrifício, outra coisa é o sacrifício ser recebido. A ressurreição é a resposta de Deus falando: o sacrifício foi validado. Aleluia! Então, quando Paulo fala isso, Paulo está falando assim: o centro da minha mensagem é Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, aquele a quem Deus o ressuscitou de dentre os mortos. É esse que eu estou pregando. E aí eu coloco aqui, né? Paulo faz uma distinção entre a sua convicção de chamado divino. Ele coloca assim: eu fui chamado por Deus, ele tinha convicção. E a validação dessa sua afirmação verbal é Cristo como centro da mensagem e ministério. Porque assim, irmão, falar que foi chamado por Deus, qualquer um fala, até papagaio. Agora, qual é o fruto do ministério? Qual é o cerne da mensagem? É Cristo.
É a ressurreição, é o perdão dos pecados? Ou é, toma, recebe, Deus vai te dar, Deus vai prover, esse evangelho coach, o evangelho da prosperidade? Qual é o centro da mensagem? O que valida alguém ser servo? É aquilo que Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Não é aquilo que é aparente, é aquilo que é a resposta, é aquilo que é a consequência do ministério. Por isso que lá em Mateus 3,10, o texto diz assim, ó, o machado está posto à raiz, toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então, o que Mateus está falando? Vai haver um momento de validação daquilo que a gente fez, quer a gente queira, quer não. E vai ser avaliado a qualidade do fruto. Ah, Senhor, mas eu tinha aparência, mas eu tinha roupa, mas eu tinha 1000 Bíblias, eu tinha a coleção de livros da Etade. Aí Jesus vai falar assim, ótimo, e o fruto? Ah, não, Senhor, mas eu frequentava, eu era rato de igreja, eu ia todo dia. Tá, mas e o fruto? Porque fruto, irmãos, fala aquilo que, a resposta que a minha vida dá em relação à graça que foi semeada. Eu e você temos que entender que quando Cristo entra aqui, eu preciso ser melhor esposo, melhor esposa, melhor cidadão. Eu não posso ser servo de Deus e servo da injustiça. Ser servo de Deus e continuar nas coisas erradas. É para a liberdade que Ele nos chamou, a liberdade de sermos nele santos, separados. É o conceito que a gente aprendeu lá em Romanos. Nós somos declarados justos perante Deus sem culpa. Nós somos declarados, nós vivemos um estado de santidade. Nós somos santos, separados para Deus. Ora, se eu sou dele, eu não pertenço mais ao mundo. Eu não pertenço aos meus próprios interesses. Eu pertenço aos interesses que são de Deus, que são do reino, do Senhor que governa a minha vida. Ou eu gosto de usar a seguinte expressão. Isaías diz que ele não divide a sua glória. Logo, se ele não divide a sua glória, ou ele está sentado no trono do meu coração, ou ele não está. Ponto. Não tem divisão. Ele não aceita 99% e 1% do mundo. Não. Jesus nos quer integralmente para si. Tá? Vamos lá. Um único evangelho. Esse texto aqui ele é muito interessante, que quando Paulo faz essa defesa, né, ele chama meu evangelho. Não é que Paulo está falando que o evangelho era do jeito que ele pregava, mas Paulo tinha uma identificação tão forte com aquilo que ele vivia, que era a sua propriedade o evangelho, não é que era o jeito dele pregar. E aí eu acho interessante aqui, ó, na finalidade do evangelho, ele vai dizer assim, ó, o evangelho é a revelação final de Deus, é a proposta de Deus se identificando para o homem. Lembra lá Romanos capítulo 1, verso 19, aquilo que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre nós, porque Deus lhe manifestou, Deus se permitiu conhecer. A Bíblia não é um tropeço do homem, achei Deus, não. O Evangelho é Deus se revelando de modo escriturístico, através da palavra, se revelando o seu plano salvador. É o que eu sempre digo, isso a gente aborda em bibliologia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus sobre o plano de salvação. A Bíblia tem o propósito de distinguir o ser divino? Não, ela nem é capaz disso. Ela mostra para nós a suficiência do amor, da misericórdia, da justiça, do plano redentor, do quão miseráveis nós somos e como Deus, através dos tempos, se revelou, culminando no seu Filho Jesus Cristo, para se revelar salvando o homem. Ponto. A Bíblia vai responder todas as questões? Não, ela vai responder a essencialidade humana. O homem é pecador, carente da graça, e Deus generosamente proveu salvação. É isso que a Bíblia responde. Tá? Vamos seguindo então aqui. Falamos então sobre a finalidade do Evangelho. E aí, irmãos, é importante a gente fazer essa colocação. O Evangelho não é um meio para alcançar as coisas. O Evangelho é um meio para alcançar a salvação. Ponto. Deus, através da sua generosidade, provê todas as coisas. Paulo escreve isso aos Romanos. Se ele não negou sequer o seu próprio filho, não nos dará com ele também todas as outras coisas? É uma proposição que Paulo fala. É como se eles estivessem muito preocupados com o dia a dia. Ok, recebemos a salvação, mas e as outras coisas? Ele fala assim, se o mais importante, que era o que vocês não conseguiam alcançar, que era perdão,
Se ele pegou o seu próprio filho, ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo, ele não mandou um anjo mais fraquinho, ele não mandou o melhor dos anjos, ele mandou o seu próprio filho, o verbo encarnado, se fez carne, morreu. Ele fala assim, se ele fez isso por vocês, ele não vai ter a preocupação de garantir todas as outras coisas? Aleluia! Aí eu coloquei aqui como complemento, né? A afirmação de Paulo de que o evangelho é a mensagem de Deus que justifica pecadores arrependidos, que creiam na obra salvadora de Jesus. O intuito do evangelho é esse. A lei apontava a insuficiência da capacidade humana para se autossalvar, e o evangelho, a lei mostrava, vocês não podem, e o evangelho diz, vocês podem por ele, por Jesus Cristo. Aleluia. E aí eu coloquei aqui, né? O evangelho é suficiente em si mesmo, não carece de complementos e adições. A justiça de Cristo, quando aplicada na vida daquele que o recebe, é completa. Então isso aqui é muito importante, irmãos. Quando Cristo entra, eu não preciso de mais nada do ponto de vista salvífico. Ele me perdoa, ele me justifica, ele me santifica e por fim ele me glorificará. Isso aqui é importante a gente entender, porque qual é o tema aqui de Gálatas? É muita bondade, ele faz tudo. Será que a gente não tem que fazer nada? Os judaizantes estavam falando assim, é muito de graça isso, né? É aquela ideia, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia e fala, não, tem uma linha mínima lá no contrato. E Paulo se propõe a falar assim, isso é graça. Né? Existem dois conceitos que eu gosto de reforçar aqui, que é o conceito de misericórdia e graça. Misericórdia é o quê? É ele não dar o que nós merecíamos, o inferno. O nosso mérito é o inferno. Por quê? Paulo fala assim, todo bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas todo mal que eu sei que eu não devo fazer, é só o que eu faço. E aí, isso é misericórdia, é não receber o que mereço. O que é graça? É Deus me dar o que eu não mereço. O que? Jesus Cristo. Ele tira o castigo que eu merecia e me dá um presente que eu não merecia. Isso é graça de Deus. Paulo escreve aos Efésios, vocês foram salvos pela graça, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que diante dele ninguém se glorie. Não há méritos nossos, não é porque eu sou bom pai, bom vizinho, bom empregado, de forma alguma. É porque ele teve misericórdia e ele me alcançou me perdoando. Amém? Vamos seguindo aqui, ele dá 4 pontos, né? Para falar, se tiver alguma pergunta, tá, irmãos, por favor. Ele dá 4 pontos aqui para explicar o porquê da sua pregação, a sua motivação e a sua proposta. Ele fala assim, primeiro, não é segundo os homens. Isso aqui é importante, irmãos. O evangelho, ele não tem uma proposta de nascimento filosófica humana. O evangelho não foi alguém superdotado que falou assim, vou fazer esse escrito aqui para ajudar a humanidade. Não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. Isso aqui precisa ficar claro para nós. Ele se origina em Deus, tá? Aí segundo, ele diz, não recebi de homem algum. Isso aqui é importante, irmãos, falar que o nascimento da fé no coração do homem não é porque eu e você somos bonzinhos. Abrir os braços, Jesus vem aqui, o Senhor é bom. Não. O evangelho, a recepção no nosso coração, se dá, primeiro, por dinamização divina. É o Espírito Santo que abre o meu coração para crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala assim, eu não recebi de homem algum. Não foi alguém que foi lá, que através dos seus recursos de fala, me convenceu. Foi o próprio Deus, pelo seu Espírito, que abriu o meu coração para crer nele. Isso aqui é tão importante, irmãos. Nem a fé é nossa. Nem a fé é nossa. A fé é a graça de Deus que Ele semeia no meu coração, me habilitando a crer. Louvado seja o nome de Jesus. 3. Não aprendi de homem algum. Então, aí eu falei aqui, né, não é uma revelação sobrenatural, e a recepção no nosso coração se dá de modo divino. 4.
recebi e aprendi por revelação de Jesus Cristo. Deus, por seu Espírito Santo, abriu o nosso entendimento, como de Paulo, para crer na revelação. Então, o ato da fé, irmãos, é o ato que amolece o meu coração e atua nele, é aquilo que a gente vai chamar lá em soteriologia, em doutrina da salvação, em graça preveniente. Lembra a fala de Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Ou seja, eu sou escravo do pecado, incapaz de crer na obra de Cristo. A graça de Deus atua no meu coração a fim de me habilitar a crer. Quando essa graça preveniente é de prevenir mesmo, de entrar antes. Quando a graça preveniente entra no meu coração, ela me habilita a crer. E aí vem o livre-arbítrio. Aí vem, Deus me habilitou a crer. Aí entra a minha escolha de aceitar a obra salvífica de Cristo ou rejeitá-la. E baseado nessa escolha de recepção ou de rejeição da obra de Cristo, é que Deus me elege para a salvação. Então, a escolha é, Deus habilita todo o ser humano para crer, através da graça preveniente. Se eu recebi, é aquilo que Paulo escreve lá em Romanos. Se eu recebi a graça, ele me elege. Se ele me elege, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Ele me habilita a ser um servo da justiça. Amém? Ficou claro, irmão? Eu sei que esse assunto aqui é mais de caráter mais técnico, mas é importante a gente falar sobre ele. Vamos seguindo aqui. Aí, só o último parágrafo, ele diz assim: entendemos que o evangelho não é de origem humana. O sentido da revelação é a manifestação, tem a ver com a origem. Por isso que Paulo fala, o que eu estou falando não é discurso, não é filosofia, é a respeito das coisas de Deus. Texto 2. A conversão e a comissão divina de Paulo. Só que é interessante falar, né, Paulo vai falar aqui do capítulo 1, dos versos 13 a 24, a respeito de, ele vai diferenciar o judaísmo como a proposta de Deus para salvar os gentios e o cristianismo, que é a manifestação do Senhor Jesus Cristo como o Senhor de todas as coisas. E ele separa as coisas a respeito do plano salvador de Deus para o judeu e para o gentio através da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então ele deixa claro, né, essas duas pontas. E aí eu coloco aqui. Paulo ressalta o fato do seu zelo no judaísmo ser cego, perseguindo a igreja de Deus. Então, quando ele volta lá para explicar um pouco do seu passado como perseguidor da igreja, ele fala assim: eu era extremamente dedicado na minha tarefa, só que eu estava errado. Achando que estava fazendo as coisas de Deus, eu estava perseguindo a Deus. Tanto que no encontro de Paulo no caminho de Damasco, é importante parar e notar isso, irmãos. Quando ele vê aquele clarão que o cega, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Alguma vez Paulo perseguiu Jesus? Sim ou não? Alguém já viu assim Paulo batendo chicotada? Não, ele perseguia a igreja. Só que olha como Jesus se põe. Quando você persegue um dos meus, você está perseguindo a mim. Então, quando o mal que fazem a você, vocês estão fazendo a Cristo. Por isso que a gente tem que descansar quando o Paulo fala assim: eu me alegro nas tribulações, sinto prazer nelas. Por quê? Deus está cuidando de mim. Deus me conhece, conhece a minha estrutura, conhece até onde eu posso suportar. E ele fala aqui a respeito dessa natureza, da sua perseguição, né? O quanto ele era zeloso no judaísmo, só que era um zelo cego. Ele estava preocupado em satisfazer a lei, sendo que jamais a lei poderia justificá-lo. Ele fala assim: eu estava olhando para a salvação como se ela fosse nacionalista, dos judeus, como se ela fosse uma propriedade nossa, sendo que não é isso. Louvado seja Deus. Agora ele vai falar assim: porém, quando ele me encontrou, ele abriu os meus olhos e me separou. Olha, Gálatas 1, verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer, olha, a chamada de Deus, ó, desde os tempos da eternidade reservados para ele, me chamou pela sua graça, me aprouve, revelar seu Filho em mim,
para que eu pregasse aos gentios, sem detença, o consultei carne e sangue. Então Paulo está falando assim, ele me chamou para essa obra. Eu cego nas minhas convicções, eu tolo naquilo que eu fazia. Ele teve misericórdia e me elegeu para que eu fosse o mensageiro dele aos gentios. Enquanto o judeu estava preocupado ali, olha, você é filho de Abraão, você não é filho, você tem promessa, você não tem. Ele falou assim, ele me chamou de modo misericordioso para levar o evangelho a todas as nações. Glória a Deus. Revelação e direção divinas. Versículo 15 a 17, é um pouquinho do que a gente falou aqui. Nesses versículos, Paulo continua a afirmar o que dissera nos versos 11 e 12, mostrando que o seu evangelho e o seu ministério são de Deus e não de homens. Me separou antes de nascer. Porventura, antes mesmo de Paulo nascer, Deus já o escolhera para uma obra especial, levar o evangelho ao mundo conhecido do seu tempo. E eu coloquei aqui como comentário meu. Paulo ressalta a soberania de Deus na chamada para o ministério de pregação de Cristo. Só que, irmãos, é muito importante a gente entender. Deus não escolheu a mim e a você porque você é bonito, que eu sou bonito, que eu falo bem, que eu tenho capacidades. Deus nos escolheu pela sua soberana vontade e através disso ele opera em nós. E eu acho isso interessante, irmãos. O decreto de Deus não se revoga. Deus não fica assim, errei. Quando Deus chama, irmãos, Deus chama e acabou. Olha para a vida de Jonas. Fugiu, falando, não, vou pegar para esses filisteus ruins aí. Não, vamos para outro lugar. Pegou um barquinho e foi embora. Aí lá no meio do nada, lá longe, distante, começa a tempestade. Aí os marinheiros falam assim, vamos jogar carga. O problema não era a carga. Aí Jonas está dormindo. Aí Jonas acorda lá. Aí ele fala, eu sou hebreu, fugi da vontade de Deus e estou aqui no barco de vocês. Ali não houve um momento em que Deus falou assim, deixa quieto, vai embora, vai, segue aí. Então Deus falou assim, eu chamei você. Aí ele falou assim, vamos tirar a sorte, porque segundo a crença deles, se eles jogassem uma oferenda ao mar, os deuses do mar se acalmariam e eles conseguiriam não morrer ali, né, naquela situação. E aí vamos tirar a sorte cai com quem? Cai com Jonas. Aí joga o Jonas no mar lá. E aí aquele peixe captura ele e o GPS de Deus vai levando ele e vomita ele na praia onde ele precisava estar. Sabe o que é isso? Deus sempre nos conduzirá àquilo que Ele quer na nossa vida. Mesmo que a gente seja resistente em alguns momentos, Deus faz que o seu eterno poder se cumpra em nós, o seu eterno propósito. Então, momentos como esse que a gente está vivendo, o mundo está, meu Deus, as coisas estão fugindo do controle, 3.000 pessoas morrendo, daqui a pouco 4, daqui a pouco 5. Deus continua com a pena escrevendo gloriosamente o seu querer. Deus continua no comando da história humana, Deus continua conduzindo a sua igreja. E Deus usa as ferramentas agradáveis e desagradáveis. Olha para quando Judá foi levado para o cativeiro. Deus pegou a pior nação. Deus pegou a nação mais suja. Deus falou assim, eu vou usar eles como uma vara de ferro corretiva para Judá. E Judá vai lá e 70 anos eles sofrem para aprender aquilo que Deus queria fazê-lo. E aí quando chega no final,